Viu prender um pastor suspeito de estuprar várias mulheres. O homem, que é um dos líderes de uma igreja evangélica tradicional aqui em BH, tem um apelido de maníaco da orelha. Etel Corrêa conta pra gente. William Jorge Ferreira atuava como pastor em Belo Horizonte há cerca de 25 anos. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um culto religioso realizado no último mês de fevereiro para 3.000 pastores, que foi invadido por uma mulher. Ela gritava, afirmando que havia sido estuprada por William. A Polícia Civil já havia recebido denúncias contra o homem de 51 anos antes dessas imagens serem divulgadas. O pastor foi localizado em casa e preso preventivamente nesta terça-feira para não atrapalhar as apurações. Na delegacia, ele preferiu o silêncio. As investigações começaram em maio do ano passado. De lá até agora, a Polícia Civil já ouviu mais de 10 mulheres. Todas relatam que foram abusadas sexualmente pelo pastor e que a maior parte das vezes as situações aconteceram nas dependências da igreja. A gente não tem notícia ainda de que houve conjunção carnal. Porém, ele praticou diversos atos, mediante ameaças às vítimas. Uma vítima era menor de idade. Ela alega que foi estuprada dos 12 aos 16 anos de idade e que ele praticava, introduzia o dedo na genitália da vítima, lambia o pescoço, dava encoxada e diversos outros atos de abuso sexual. Segundo a delegada, William Jorge Ferreira era um dos líderes da congregação em Belo Horizonte e ameaçava as vítimas para não ser denunciado, alegando a situação de poder religioso. Ele falava que tinha muitos amigos que eram policiais e autoridades e políticos e que por isso ele ficaria impune. A polícia ainda vai periciar o material apreendido na casa do suspeito: um tablet, um aparelho celular e uma machadinha. Um distintivo de polícia civil também foi apreendido. O advogado do pastor alega que ele está sendo vítima de uma armação. O pastor Jorge está sendo levado por uma grande orquestração, feita por várias pessoas que têm problemas particulares com ele. Inclusive, já existe um inquérito na 18ª vara no Buritis, onde eu estou processando por difamação e calúnia a todas elas. E até o momento não tinha nenhum boletim, nenhuma certidão, nada contra o pastor Jorge. Bem, em nota, a igreja que se refere, a Igreja do Evangelho Quadrangular, disse que nunca tinha tomado conhecimento sobre nada que desabonasse a conduta do pastor. Quando a igreja soube, no dia 28 de fevereiro, afastou ele dessas atividades e ele foi pastor por mais de 25 anos da igreja. Ou seja, a partir do momento em que a igreja tomou conhecimento das denúncias, ela tomou a iniciativa de afastá-lo das funções de pastor, para poder apurar. A questão que eu costumo dizer é o seguinte: em casos como esse, essa semana eu noticiei, e foi um dos picos também de conversa nossa, de audiência aqui, que um pai, um avô, me ajuda aqui, aquele velhinho que estuprou 3 sobrinhas, um homem de 50 e poucos anos, estuprou 3 sobrinhas, uma delas com problema mental, e o sogro, né? Então vamos lá, esse monstro estuprou 3 sobrinhas, uma delas com deficiência mental, e estuprou também o sogro que estava acamado. Isso foi na sexta-feira. Eu tive na semana passada o relato de pais que mataram bebês de 4 meses. Eu noticiei para vocês crianças que foram jogadas no lixão na cidade de Cláudio, morta, e outras salvo pelos populares e pela polícia por um milagre. Por que eu estou fazendo essa regressão aqui no meu comentário? É porque, via de regra, quando a gente passa por um momento como esse, e eu não estou generalizando em hipótese alguma, me mostra a imagem do bandido de sexta-feira. Esse aí, ó. Esse aí. Estuprou 3 sobrinhas, uma delas com um problema mental, mais o sogro que estava de cama. Esse bandido aí, tá? Esse bandido aí. Eu estou fazendo essa regressão para vocês pelo seguinte: porque geralmente, quando a gente começa a conversar e contar assuntos como esse, a gente vira e fala assim: poxa, procura uma igreja. E eu estou longe de generalizar. Longe de generalizar. Até porque eu frequento. Eu estou longe de generalizar. Mas quando você vê
Quando uma pessoa vem e diz assim, eu fui molestada por essa pessoa, aí você vai e apura. Sem essa ou a terceira saber, chega e fala assim, eu fui violentado por aquela pessoa. Mas a mesma? É. E depois disso, mais de 20 pessoas reclamam do mesmo homem. Nós vamos isentá-lo da dúvida negativa sobre ele, porque ele carrega consigo a pecha de pastor? Não. E por que não está mostrando o rosto? Por que não está mostrando o rosto? Por que não está mostrando? Está igual o outro lá, processado, e aí tem gente que briga comigo. Está lá, vou falar o nome dele, senhor presidente Lula, está lá processado e não quer que as perícias aconteçam. Onde já se viu? Se eu sou processado, eu quero que as coisas aconteçam rapidamente, sobretudo se eu sou inocente disso, Ué, e por que esse cara agora está com a capa fechada aí? Por que está aí chorando agora? Maníaco da orelha, não é isso? Ficava passando a língua na orelha das pessoas que iam até ele, buscando suporte emocional, suporte de fé.